Bem, boa tarde a todos, pessoal. Que bom que a gente está aqui para mais essa classe de catecúmenos, para o curso catecúmenos. A gente hoje vai falar sobre a história do presbiterianismo, está no próximo slide, né? O estudo número 7, né? Como surgiu o presbiterianismo no mundo, qual é o contexto da reforma, surgimento da igreja. A gente vai poder navegar um pouco, falar um pouco sobre as raízes da construção da igreja, desde a igreja primitiva, né, até as raízes do presbiterianismo, o qual nós, da forma com a qual nós nos organizamos como igreja, como que a igreja é administrada diante dessa visão. E hoje o pastor está tendo uma reunião com o presbitério geral lá em Blumenau, e ele está ausente. Deixa eu ver que tem alguém para eu admitir aqui. Agora, aqui, a Nilza. Boa tarde, Nilza. O pastor está em reunião lá em Blumenau, vai até um pouco mais tarde lá, e tem a questão do trânsito na estrada também. E aí eu assumi de fazer essa aula. Sempre programada às 16, hoje às 17 a gente tinha um aniversário à tarde, então deu para a gente casar as agendas aí. Tá bom, pessoal? Oi, boa tarde. Tudo bom, Nilza? Que bom. Então vamos orar para a gente iniciar essa reunião, esse curso. Né? Vocês podem mandar perguntas no chat, podem também, pode abrir o microfone aqui, interagir também, perguntar, não tem problema. É importante essa interação. Então oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, nós nos reunimos aqui como irmãos, Deus, para aprender mais sobre Ti, sobre a Tua igreja, sobre a forma com que o Senhor permitiu com que nós venhamos a administrar a igreja, como se organizar como família de Deus, como essa entidade que o Senhor sonhou e estruturou. Nós colocamos tudo diante de Ti, Senhor, nesse momento. Coloco a vida de cada irmão aqui, Deus, que o Senhor os abençoe, os guie, os guarde, Deus, que os oriente aqueles que farão profissão de fé, aqueles que estão sendo admitidos como novos membros, Pai. O Senhor os guie, Deus, os ilumine cada vez mais com o Seu Espírito Santo, Deus, dando entendimento, clareza, Deus, da Tua palavra, da Tua escritura, da Tua verdade, Senhor. Nos ajuda a Te conhecer mais. Guia-nos pelo Teu caminho. Nós oramos assim confiante no sacrifício de Jesus para com as nossas vidas, que tem poder de nos lavar, de perdoar o nosso pecado e que nos trouxe até aqui, está nos guiando até a vida eterna, Senhor. Nós te bendizemos, te adoramos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Então, estudo número 7, né, como surgiu o presbiterianismo, né, o texto base que a gente tem é Mateus 16, do 13 ao 18. Se vocês estiverem com suas Bíblias aí, vocês podem abrir. Se alguém quiser se candidatar a ler também, fica à vontade. Eu estou abrindo aqui no meu celular porque a minha Bíblia física está no outro cômodo. Se alguém tiver aí Mateus 13 na mão, quiser se antecipar. Mateus 16, desculpa, gente. Do 13 ao 18. Vamos lá então. Versículo número 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, outros ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Esse último versículo ele destaca, né, sobre
a confissão de Pedro, né, e a resposta de Jesus sobre a estruturação da igreja, né, e uma garantia que nós temos como filhos de Deus, né, que é prevalecer, né, sobre todas as intempéries, né. A organização, a igreja foi atacada por muitos anos, seja por heresias, seja por ensinos que não condizem com a palavra de Deus, por interesses políticos e tantas outras coisas, mas é notório o cumprimento da Bíblia, né? Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, né? Hoje a gente está aqui, somos bombardeados o tempo todo, né? As pessoas criticam, tantas outras coisas, mas o ramo verdadeiro, a igreja verdadeira, ela permanece, ela permanecerá, né? Então é isso que a gente vai ver, visualizar no decorrer desse caminho, como Deus preservou a sua igreja no decorrer dos anos, mesmo com mesmo sendo administrada por homens falhos, né, que pecaram, que se desviaram, que erraram, mas Deus sempre prevaleceu. É a testemunha, a igreja testemunha o próprio Deus prevalecendo sobre todas essas intempéries, sobre todas as situações que foram complicadas ao longo da história da igreja. E a pergunta de hoje é como surgiu o presbiterianismo, né? Temos isso como texto base. Então, a introdução é a nossa salvação, é o processo que começou antes da fundação do mundo, né? Essa estrutura sonhada, pensada pelo próprio Deus, ela não começou agora também, né? Quando o Pai e o Filho estabeleceram o pacto da redenção. Então, nós estudamos na classe de número 5, né, sobre o plano de salvação. Na última, na aula de número 6, o pastor trouxe um aparato sobre a nossa confissão de fé, né, sobre os 5 pontos do calvinismo, a forma com que a gente vê a soteriologia, que é a forma com que Deus salva o indivíduo, né, e nós entendemos que também Deus estrutura a sua igreja, que isso é um plano divino, não é uma obra de homens. Se fosse as obras de homens que nós vemos na Bíblia, foram Torre de Babel, Templo de Salomão e tantas outras coisas que foram construídas por homens que ruíram e que hoje já não existem mais, mas a igreja do Senhor, ela prevalece. A gente vai entender um pouquinho mais desse contexto, que ela também não é uma estrutura física, né, mas é um corpo remido pelo sangue de Jesus que, que hoje sobressai sobre todas as tentativas do inferno contra ela, né. Então, o filho se colocou no lugar do pecador, incumbiu-se de fazer a expiação do pecado, o próprio Cristo faz isso, né? Suportando o castigo necessário. Cristo paga o preço pelo nosso pecado. Isso nos deu essa capacidade, capacitação de nos reunir como remidos, né? Essa união dos santos, que é uma união chamada de uma união mística, a gente não vê, né? Que Cristo está presente em nós, né? Cristo se faz presente em nós como o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, né? O plano de Deus para a nossa salvação inclui a organização para nos arrebanhar, né? Então, nós, como ovelhas, são guardadas num aprisco. Sempre o pastor recolhe suas ovelhas, coloca no aprisco e protege as ovelhas para que não sejam atacadas, né? A igreja é esse local, né? No aprisco não haverá ataques, haverão ataques de todos os lados, né? Estão os lobos ali tentando pegar o rebanho, sucumbir o rebanho, né? A Bíblia fala que o inimigo anda ao nosso derredor, mas nessa organização nós somos protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor, né? Prevalecemos, obviamente, no Senhor. E como isso se organizou, né? No Antigo Testamento está a organização constituída pelos israelitas. Deus havia prometido a Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, né? Gênesis 12, 2. Então Deus reúne através de Abraão, utiliza, né? Promete a Abraão reunir o povo de Israel, né? Fazer de Abraão uma grande nação, né? Porém, Israel quebra essa aliança com o Senhor, né? Lá em João 1, do 11 ao 12, nós vamos ler. Israel sucumbe a esse plano de Deus, né? E Deus executa o plano que ele tinha para Israel, trazendo a Cristo, trazendo a Jesus, mas Israel nega o Filho de Deus, como faz até hoje, né? Alguns, óbvio que existem também judeus que se renderam e se rendem a Jesus ao longo da história. Veio, então, João 11, João 1,
do 11 ao 12, veio o que era seu e os seus não o receberam. Né? Quem veio? Veio Jesus. Né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, a testemunha de que Israel rejeitou a Cristo, né? Cristo veio, começa a pregar e prega para os judeus, e Israel rejeita os judeus, né? Mas aqueles que recebem a Cristo, aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Essa é o testemunho de que Israel rejeita, né, o sacrifício de Jesus. Israel, vamos chamar aqui Israel étnica, não a Israel espiritual. Né? Israel espiritual é esse povo que Deus escolheu, remiu, desde Abraão, e que estará junto com o Senhor na eternidade. Né? Então existe a gente precisa compreender essa distinção. Existe o Israel de Deus, que hoje a gente entende que a igreja é o Israel de Deus. Israel histórico, é Israel étnico, o mesmo Israel que colocou Jesus no madeiro. Mas aqueles judeus que pela fé creram e receberam Jesus, esses fazem parte do povo de Deus, assim como nós, povo gentílico que foi incluído nessa aliança. Felizmente, Deus fez uma nova aliança, né? Israel, por mais que Israel não tenha seguido etnicamente a sua fidelidade, vamos dizer assim, para que a gente possa distinguir o Israel étnico do Israel fiel, fiel a Cristo, fiel a Deus, Deus fez uma nova aliança através de Jesus Cristo, formando assim a sua igreja, cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Foi o que a gente leu lá em Mateus 16, 18. Então, essa é a promessa de Deus para com a igreja. Assim, a nação de Israel foi substituída pela igreja para congregar o povo de Deus. Havia essa promessa sobre Israel étnico por conta de Abraão. Esse povo se rebela ao Senhor, mas o ramo fiel, o ramo que recebe a Jesus, esse é reconhecido, né? Esses fazem parte da nova aliança. Por isso a gente tem um novo testamento. A gente tem a promessa de Jesus sobre nós. Falando um pouco sobre a igreja primitiva, né? Então, historicamente, a igreja nasce no dia de Pentecostes. Então, a gente está estudando o livro de Atos ali nas quarta-feiras, e aí falamos bastante sobre isso. Então, a organização da igreja primitiva acontece ali em Jerusalém, no primeiro momento, quando os israelenses vão para Jerusalém, de várias nações, de vários outros povos, né? Chamam os israelenses da diáspora, aqueles que estavam em Roma, estavam em Éfeso, estavam no próprio Egito e em outras regiões da África e tal, se reúnem em Jerusalém para adorar a Deus por conta da festa dos Pentecostes, né? E ali o povo tem uma experiência, né, com o Espírito Santo se aparece ali a eles, desce sobre eles, enche os discípulos falam as línguas que esse povo das outras nações compreendesse, então eles compreendem a mensagem do Evangelho, se rendem e as pessoas ali se convertem. Muitos não voltam, se organizam ali, começam já a se organizar como igreja. Depois, no decorrer do livro de Atos, a gente vai ver eles vendendo propriedades para sustentar esse povo, porque esse povo queria, já visando essa nova estrutura, essa estruturação de Deus para com esse povo, essa organização de Deus já estava sendo vislumbrada, já estava sendo organizada ali. Né? Então, no início foi considerado uma ramificação do judaísmo, né? E se nós fôssemos hoje um ramo do judaísmo, dentre tantos que existem, né? Existem inúmeros ramos do judaísmo, eles discordam entre eles mesmos. No começo, tem uma passagem em Atos que os sacerdotes ou os governantes falam, não lembro exatamente os detalhes, mas eles falam, isso daí, se não for algo de Deus, tende a se acabar. Né? Então, pensava-se que isso seria uma ramificação do judaísmo. Né? O cristianismo é um ramo do judaísmo, assim como existem os saduceus, os fariseus, é mais uma seita que está surgindo, né? Porém, a perpetuidade, a inclusão dos gentios na igreja, no decorrer do livro de Atos, a gente começa a enxergar como essa estrutura se organiza. Né? Mas com o passar do tempo, desenvolver sua identidade própria.
né? Então, que é o que nós somos hoje. Os cristãos foram perseguidos pelos judeus e romanos, né? Primeiramente pelos judeus, depois pelos romanos, de uma forma ferrenha. Tem relatos históricos de cristãos empalados ou crucificados, sendo queimados, né? Em Roma, queimados vivos, jogados no Coliseu para que os leões devorassem e tantas outras coisas, né? Então a perseguição, contudo, ajudava a igreja. No século IV cessaram as perseguições. Por que cessaram as perseguições do século IV? Né? No ano 313, Constantino e Licínio, concorrentes ao trono imperial, se encontraram e assinaram o Edito de Milão, concedendo plena liberdade ao cristianismo. Então esses imperadores da época decidiram não perseguir mais aquilo que havia sido perseguido por séculos aqui já está o cristianismo já está no terceiro século, mas quanto mais perseguia, mais ele crescia, né? Então Deus provando a sua fidelidade de acordo com o relato de Mateus 16:18. Hoje a gente não vê isso aqui tão perto de nós, né? Mas hoje a Nigéria e tantos outros países há uma perseguição ferrenha contra os cristãos, muito parecido nos moldes de antigamente. Acho que não tão é, monstruoso no sentido de jogar para leões, essas coisas, mas tão nocivo quanto, vamos dizer assim, matando, tão violento quanto, né? Porém, Deus prova a sua fidelidade de que quanto mais perseguem, quanto mais tentam contra o cristianismo, mais ele cresce. Então, em 323, o Constantino derrota Licínio e, para unificar o império, decreta o cristianismo como religião oficial. Então, a gente está. O cristianismo passa a se tornar quase que uma propriedade estatal no terceiro século, vamos dizer assim. Então, um povo totalmente paganizado, porém o imperador agora, para que estabelecesse a paz e talvez por alguns desafetos, né, a gente não sabe exatamente quais as motivações, mas decreta, através de um decreto, o cristianismo como religião oficial. Então, desde então, muitas pessoas não convertidas passaram a fazer parte da igreja, trazendo influências do mundo pagão. Né? Acho que a gente tem um exemplo no Brasil, até a proclamação da República, a religião oficial no Brasil era o catolicismo. Né? Então, aqui basicamente é a mesma coisa. Né? O Estado decreta uma religião oficial. E aí, para você ser também um funcionário estatal, para você ser um governador, ou um governante, ou alguém de confiança, você precisa professar a fé cristã. Não há mais uma necessidade, a evidência não é a sua conversão. As pessoas se rendem ao cristianismo para sobreviver economicamente, vamos dizer assim. Então, assim como o judaísmo, na época do nazismo, que foi extremamente perseguido, muitos foram obrigados a se tornarem cristãos. E muitos judeus mudaram seus sobrenomes, tinham até que mudavam seus sobrenomes até para fugir da perseguição. Né? Sempre sobrenomes judaicos, por exemplo, tem muitos no Brasil. Oliveira é um sobrenome judaico que foi mudado, né? Tinha um significado no passado e aí com as perseguições eles mudaram seus sobrenomes, remetendo a árvores, a plantas, né? Para poder fugir da perseguição estatal. Então, você também, se era um perseguido político na época, se você se tornasse cristão, automaticamente você fazia parte da religião oficial do Estado, não evidenciava de fato a sua conversão. Isso geraram vários problemas, a gente vai ver no decorrer, com heresias, falsos ensinos e tudo mais. Então, a frase do material aqui é interessante: houve muita adesão e pouca conversão. Parece muito que a gente vive nos dias de hoje também, né? O cristianismo não é uma religião oficial, mas talvez a religião da moda, né? Alguns se tornar evangélicos se tornou uma moda, botar um adesivo de uma igreja se tornou uma moda, e a gente parece viver isso de novo, né? Muita adesão, pouca conversão, né? E a gente só vê a história se repetindo. Então,
Aqui tem um gráfico, um desenho, que a gente consegue ver o desvio da igreja e a reforma protestante, já entrando, né, para falar um pouco da reforma. Então, a gente tem em 310 a inclusão da reza pelos defuntos. E aqui nesse gráfico tem tudo aquilo que a Bíblia combate. Então, isso foi um trabalho dos reformadores, né, de combater cada uma dessas heresias ensinadas através do sola escritura, através do somente a Bíblia, somente a palavra. Né? Então, uso de velas, culto aos santos, para cada um desses a gente tem uma resposta bíblica. Né? Você pode pegar isso aqui, printar e mandar para sua tia católica. Não, brincadeira. Arrumar uma guerra, né? Mas se alguém tiver dúvida com relação a algumas coisas, poxa, como o que a Bíblia fala sobre o celibato sacerdotal, né? Daí 1 Timóteo 4:2-5, se a gente for ver lá, fala que o homem deve ser, que o bispo, né, ou o presbítero deve ser esposo de uma mulher só, conduzir bem a sua casa. Então, o celibato sacerdotal, biblicamente, né, ele é um erro, né? Canonização dos santos, culto de São José. E aqui, é, esse é o reflexo de uma religião imposta, de um cristianismo imposto, né, onde as pessoas estão aderindo não por conversão, mas por conveniência. Né? E aí um distanciamento da verdade. Mas, de acordo com Mateus 16, né, 16, 18, a igreja prevalece. Né? A gente entende esse desvio sobre todo esse período aqui, mas a gente entende que houve sempre um ramo fiel, vivo, né, que se manteve adorando a Deus, cumprindo com os seus mandamentos e buscando cada vez mais conhecer quem é o Senhor. Por isso nós estamos aqui hoje. A gente pode enxergar, inclusive, todos esses desvios à luz da Bíblia e ter clareza sobre isso, porque esses homens pagaram preço, se mantiveram fiéis. Por isso que muitas vezes as pessoas até ficam, poxa, mas vocês parece que estão julgando os outros. Não, a gente não julga os outros, a gente submete à palavra de Deus os ensinos errados. A gente coloca diante da palavra de Deus e traz à luz a palavra de Deus aquilo que aquilo que é obrigação de beijar os pés do Papa, né? Isso aqui você ganha até uma indulgência, né? Por um ramo da Igreja Católica, que eu vou dizer católica romana, porque outros contextos, inclusive católicos ortodoxos, não existe tais exigências, né? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Tranquilo, vamos adiante, então. Então, alguns afirmam que a Igreja Católica Romana é a igreja organizada pelos apóstolos. Né? Contudo, a gente tem algumas observações. Né? A Igreja dos Apóstolos não adotou nenhum nome específico. Né? Se a gente olhar as cartas de Paulo, né? Paulo escreve aos Romanos, Paulo escreve aos de Éfeso, Paulo escreve aos Coríntios, sempre referenciando uma cidade onde ali se encontrava um povo que adorava a Deus. Né? Então não existe um nome. A catolicidade, o catolicismo remete à universalidade da mensagem do Evangelho. Né? E ali foram os embates, se não me engano, em Atos 10, por aí, que havia-se a discussão sobre a inclusão dos gentílicos, para ficar para ficar correto, a inclusão dos gentílicos na Igreja de Cristo. Né? E nessa inclusão trouxe a universalização da mensagem da palavra de Deus. Os apóstolos entenderam aquilo que Jesus disse sobre pregar até os confins da terra. Então a mensagem do evangelho ela não veio para ser um ramo judaico, não veio para ser uma seita judaica, mas veio para ser uma mensagem universal. E a palavra católico significa essa universalidade. Né? A catolicidade significa essa mensagem universal. Né? Por isso que a gente pode até chamar de igreja romana. Né? Porque católica romana a gente já está colocando até o catolicismo
dentro de um ramo, né? Dentro de Roma somente. E se a gente olhar outros contextos, existem os católicos ortodoxos, existe a igreja ortodoxa grega, existem a igreja copta, existe a igreja ortodoxa etíope, então existe tantos outros ramos cristãos que se reúnem, que fazem parte dessa universalidade que Deus deu para a igreja e que não estão atrelados a algo específico de Roma, né? Então, inicialmente foi chamada de igreja, historicamente conhecida como igreja primitiva, né? Os apóstolos eles não adotam nenhum nome, né? É chamado de igreja já no início e é conhecida como igreja primitiva. Então, a igreja que permanece, a igreja antiga, a igreja fiel a Cristo, nós entendemos que é a igreja primitiva. O sistema de governo e a organização da igreja primitiva, suas doutrinas e liturgias eram bem diferentes do que é praticado pela igreja romana, né? Então, não existia uma distinção entre o clérigo, uma classe sacerdotal e tal, isso, aquilo, dos, dos comuns, não existiam. Tudo isso foi sendo estabelecido com essa influência estatal, muito provavelmente, né, muito por conta dessa oficialização, né, da religião cristã no Império de Constantino. Então, a Igreja Romana surgiu das transformações ocorridas que a afastaram dos ensinos de Cristo, mais especificadamente como aproximação do Estado, né? Então, aqui está como aproximação do Estado, né? Mas a gente pode até dizer como uma imposição do Estado, né? Enfim, as heresias que mencionamos juntamente com a corrupção e imoralidade do clero levaram a igreja a perder suas principais características. Então, vivemos um período bastante nebuloso, né, nesse interim, né, entre 300 e 1500, a igreja foi se perdendo tanto, se envolvendo em tanta corrupção, em tanta doutrina estranha, tanta coisa, se afastando, se distanciando da Bíblia, né? No entanto, muitas pessoas tementes a Deus continuaram existindo e clamando a Deus por uma reforma. E aqui a gente vai entrar um pouco mais, entender o que ocasionou e despertou o movimento reformado, que é o qual nós professamos hoje. A reforma protestante, né? A partir do ano 1300, né? A gente sempre celebra, né, a reforma protestante sendo a partir de 1500, né, com Lutero, mas ela já vem de antes, já sendo discutida já por homens que se debruçaram, né? Então, o mundo ocidental experimentou um sentimento crescente de nacionalismo, né, em 1300. Os povos não queriam mais submeter-se a Roma. Já havia até então, depois dos feudos, né, dos senhores feudais e os reis, essas coisas, as sociedades começaram a se participar se organizar através de organizações sociais e não mais querer responder a um rei, a um reinado, a coisas impostas, né? E esse clima ele favoreceu o surgimento dos percussores da reforma, né? Eram homens cultos, né, estudiosos, de vida exemplar, que tinham prazer na leitura e na exposição. A gente vai conhecer um pouquinho da história deles mais à frente. Então, há 200 anos antes de Lutero apregoar as 95 teses na porta da igreja, confrontando o catolicismo, já iniciou-se esse despertamento, de se desvincular-se de Roma, se desvincular-se das imposições por conta, obviamente, da clareza bíblica que esses homens foram tendo, se debruçando na palavra de Deus. Então, os pré-reformadores, né? A gente tem aqui João Wycliffe, 1328 a 1384, ele acontece na Inglaterra. Nós temos João Hus, que é bem interessante, 1373 1415, Universidade de Praga. Gerolando Savonarola, 1452 1498. Então, John Wycliffe, ele é conhecido como a estrela da manhã da Reforma,
Ele criticou a corrupção do clero, defendeu a autoridade da Bíblia sob a tradição da igreja. Então, essa discussão que a gente tem como. A gente olha muito o protagonismo de Lutero, não desmerecendo tudo que ele fez, óbvio, de confronto e tudo mais, mas essas discussões já haviam acontecido, esses embates já estavam acontecendo, né? Então, ele foi importante, João, porque ele traduziu a Bíblia para o inglês, tornando acessível ao povo, né? Pregou contra a venda de indulgência e infabilidade papal. Ele já combatia as heresias. João Hus tem um livro bem interessante sobre o julgamento de João Hus. Ele foi influenciado pelas ideias de Wycliffe, pregou contra os abusos da Igreja Católica, né? Defendeu a supremacia da escritura, que é aquilo que a gente defende até hoje, que é aquilo que a gente briga até hoje por isso, né? É a forma de nós estarmos sendo reformados e estarmos em reforma ainda, estarmos nos debruçando e defendendo as escrituras acima de qualquer outra ideia humana, de qualquer outra heresia humana, né? E ele defendia, o João usa a simplicidade do culto. Ele foi excomulgado, foi queimado na fogueira como herege, em 1415. Tem um livro sobre o julgamento, sobre a história e sobre o julgamento de João Hus. Ele foi queimado, né, para ser condenado como herege. Não era simplesmente uma decisão monocrática que alguém foi lá e joga o cara na prisão ou manda queimar ele, mas houve um julgamento sobre ele por conta das suas ideias que confrontavam a religião estatal, né? A sua morte desencadeou a guerra dos hussitas na Boêmia. E o Girolamo Savonarola, ele foi um monge dominiciano que pregava contra a imoralidade e a luxúria do clero e da sociedade. Liderou um movimento de reforma moral em Florença, condenado à corrupção do papado. Foi excomungado e executado por desafiar as autoridades do Papa Alexandre VI. Seus sermões inflamados prepararam o caminho para a reforma protestante. Esses são os pré-reformadores que já estavam sacudindo a Europa já desde 1300, né? Através da leitura das escrituras, conhecimento das escrituras e, e através da anunciação da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. Por isso foram condenados, foram mortos. Mas, como lemos de novo em Mateus 16:18, a igreja prevalece. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Além dos movimentos liderados pelos percussores da reforma, ocorreram outras tentativas de reformar a igreja, mas sem êxito. E aqui reformar a igreja mesmo não é, a gente fala de se desvincular de Roma, mas não de sair da igreja, mas sim de reformar a igreja, de trazer aquilo que é correto para a igreja. Nenhum desses reformadores são tratados como inimigos da igreja, muito pelo contrário. Eles amam tanto a igreja que eles querem consertar aquilo que está quebrado, por isso são reconhecidos como reformadores. Condições favoráveis, né? No século XVI a situação estava propícia, né, para a reforma, né? Gutenberg havia revolucionado o processo de impressão dos livros, isso aqui colabora demais. A questão da imprensa colabora demais com a reforma. Colombo havia descoberto a América e o descontentamento com a Igreja Católica persistia, preparando o terreno para a reforma, né? Esse ambiente ele se torna propício porque a questão do processo de impressão ele auxilia no processo de impressão de Bíblias e a propagação das Bíblias. Manda a Bíblia começou-se esse exercício de tradução de Bíblias para línguas que ali estavam estabelecidas, para todas as línguas que antes era fechado no latim e no grego. E esse processo de impressão ele auxilia o processo da reforma porque começa a se popularizar as escrituras, começa a se tornar acessível as escrituras, né? Não mais pertencente a um clero único, que é o que a Igreja Católica Romana, vou sempre colocar romana em específica, prezava, né? Então, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero, né, que nasceu em 1483 e morreu em 1546, monge agustiniano, afixou na porta da capela de Wittenberg as suas 95 teses. E chegamos em nós, né, o presbiterianismo. Paralelo à reforma de Lutero, surgiu na Suíça um reformador chamado Ulrico Zwinglio,
nasceu em 1484 e viveu até 1531, com algumas ideias diferentes do reformador alemão. Em 1525, Zurique, na Suíça, tornou-se oficialmente protestante. Então, essa popularização da palavra por conta da imprensa, outros reformadores estão atuando. Né? Lutero está desafiando na Alemanha, Zwinglio na Suíça, a ponto de influenciar o parlamento. Em 1531 estourou a guerra entre católicos e protestantes liderados por Zurique. Então a Suíça se torna oficialmente protestante, automaticamente o poderio estatal, né, católico, vem sobre religioso estatal, vem sobre a Suíça, sobre Zurique, né, e uma guerra acontece. Zwinglio também foi à batalha onde morreu, né, se morreu lutando pelo ideal, no dia 11 de outubro de 1531. Zwingli morreu, mas o movimento iniciado por ele continuou com Guilherme Farel e João Calvino. Né? Em 1526, Farel inicia seu trabalho de pregação na Suíça, de fala francesa, e em 1532 entrou em Genebra pela primeira vez. Sua pregação tumultuou a cidade ao ponto de ter que se retirar. Mas em 1536 a Assembleia Geral declarou a cidade oficialmente protestante. Né? A revolução que esses caras estavam fazendo. E em julho de 1536 chega a Genebra João Calvino, que depois de convencido por Farel permaneceu ali para ajudá-lo. João Calvino, né, que nós citamos tanto. Por quê? João Calvino foi o mais culto e o mais organizado entre os reformadores. Né? João Calvino, por sua formação jurídica, ele consegue pegar os escritos, as revisões dos reformadores, obviamente também as suas revisões, e sintetizar e organizar, esquematizar todas essas coisas. Né? Ele moldou o pensamento e inspirou o protestantismo na França, Países Baixos, Escócia e dos puritanos ingleses. Então, ele já, uma região da Europa foi tomada por seus ensinos, por sua influência, por sua linha de pensamento. E isso nos influencia, né, influencia até hoje. Em 1559, Calvino fundou a Academia de Genebra e jovens de vários lugares foram estudar com ele. Né? Então, a forma de. Nós vimos agora em Atos 19, Paulo também, lá em Éfeso, estava lembrando, ele aluga um espaço lá e ensinava as Escrituras, se dedicava ao ensino das Escrituras todos os dias. Né? João Calvino ele repete isso aqui em Genebra. Né? Repete esses ensinos, né? influencia através do ensino. É muito interessante esse paralelo. Então, o alcance da academia entre os jovens discipulados por Calvino estava George Wishart, que se tornou pregador na Escócia, mas foi queimado em 1546. Olha como as coisas andavam. Porém, depois de George, tem o John Knox, que deu prosseguimento ao trabalho de Wishart. Eu vou mandar depois para vocês um episódio do Bibotal, que vou mandar ali no grupo, que fala sobre o John Knox. Diz que ele andava inclusive com uma espada bem grande. O homem era brabo. Porque a situação aqui não era uma situação confortável. Havia uns embates onde agora, né, catolicismo romano estava perseguindo os protestantes para que manter o seu império, o seu poderio e tudo mais. E de lá o evangelho foi levado para a Inglaterra, da Escócia foi levado para a Inglaterra, posteriormente para os Estados Unidos, de onde se difundiu por vários países, inclusive o Brasil. Se vocês estudarem sobre o martírio de Guanabara, foram os primeiros cristãos martirizados no Brasil, primeiros protestantes martirizados no Brasil, cristãos huguenotes provenientes da França, que foram mortos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Isso lá já é sob os olhares do padre Manuel José da Conceição, acho que é. Então foi na Escócia que surgiu o nome presbiteriano, pelo fato da igreja ser governada por presbíteros. Então é aqui que surge o presbiterianismo. Né? Bem interessante. Por que esse nome? Né? Porque a igreja tem um modelo de governo. Na Escócia, John Knox levou o parlamento a abraçar a reforma em 1560, então ele influenciou na esfera política.
A primeira igreja presbiteriana, a igreja da Escócia, ou Kirk, foi fundada como resultado disso. É interessante se pegar e colocar Kirk Presbyterian Church, alguma coisa assim, colocar no Google, ver as igrejas da Escócia, é muito bonito. Na Inglaterra, o presbiterianismo foi estabelecido secretamente em 1572, nos finais do reinado da rainha Isabel da Inglaterra. Por que a Inglaterra era católica? Não, era anglicana, mas havia um movimento puritano que entra em embate, inclusive, com a Inglaterra, porque o movimento puritano tenta reformar a igreja anglicana, que era muito similar à igreja católica. Era uma igreja também, ainda hoje é uma igreja estatal, né? A coroa inglesa se submete a essa igreja, né? E, e havia um movimento puritano influenciado também pelo presbiterianismo. Eles entram em embates, entram em guerras, com o intuito de reformar essa igreja também, não de combater os desvios, né, e trazer o verdadeiro ensino. Assim como houve a guerra entre católicos e protestantes, houve a guerra entre protestantes e anglicanos, né? Então, o protestantismo foi perseguido pelos dois lados. Isso, aos nossos olhos, parece algo ruim, mas foi algo bom, porque também os puritanos aí vêm e fundam, né, se estabelecem nos Estados Unidos, outros se estabelecem na África do Sul e tantos outros países, né, influenciam, montam, constroem nações, fundam sociedades, né, tudo motivadas com essa fuga da guerra, né, mas e também de estabelecer a sociedade de acordo com a palavra de Deus. Então, qual que é a nossa teologia e governo eclesiástico, né? A base teológica da Igreja Presbiteriana é calvinista, né? Nós somos calvinistas, professos, né? É dessa fonte que a gente bebe, teologicamente falando, né? E a forma de governo é presbiterial, né? Então, os presbíteros são eleitos através de assembleias que acontecem na igreja, não é uma decisão monocrática, que alguém coloca a pessoa pelo seu grau de influência, pelo seu grau econômico e tal, mas não é um reconhecimento da igreja sobre quais pessoas governarão a igreja, administrarão a igreja, estarão à disposição da igreja, servirão a igreja, né? É muito em linha com Efésios também, onde o apóstolo Paulo diz que Deus deu, né, pastores, mestres, profetas, né, para edificação, né, do seu povo, para a edificação da igreja, né? E a forma institucional presbiterial, ela é governada por presbíteros, com esse reconhecimento da igreja sobre os dons, né? Deus deu dom a essas pessoas a estarem à frente de governos, e essa forma com que a gente se organiza como igreja, né? Princípios calvinistas. Por que somos calvinistas? O pastor falou da Tulip. Imagino não, eu vi a aula, a aula 6, né? E quais são os princípios, quais são os pilares calvinistas, né? A soberania de Deus na criação, providência e redenção. Então, Deus criou, Deus providenciou por sua graça e bondade, e Deus redimiu, né? Então, Deus é quem nos cria, Deus quem provê sobre as nossas vidas, é Deus quem nos redime. Estudo sério e criterioso das Escrituras, né? Sem mirabolantes interpretações, sem influências, métodos adotados por isso, por aquilo, né? Importância da educação para os pastores e os crentes em geral. Então, escola bíblica todo domingo aberta, né, disponível, isso desde a reforma, né? Calvino abriu escolas para ensinar a palavra de Deus. Muitos reformadores abriram escolas para ensinar a palavra de Deus. E é isso que a gente preza, é isso que a gente faz até hoje. E o governo representativo através de presbíteros e concílios. Representativos de que forma? Homens eleitos pela própria igreja. Nossa forma de governo. Cada igreja segue um modelo de governo, né? Então, toda igreja por aí tem seus modelos de igreja, algumas de forma hierárquica, outra parece que tem um dono, outra parece que é um negócio, outra parece que é uma empresa, mas nós cremos que a nossa forma de governo foi estabelecida desde a igreja peregrina no deserto. Então, nosso molde é de acordo com
aquilo que Deus estabeleceu sob a liderança de Moisés, lá no deserto, quando Moisés está sobrecarregado e Jetro, né, dá uma orientação a Moisés, seu sogro, fala: você precisa levantar anciões ou presbíteros, você precisa levantar pessoas experimentadas para trabalhar. E a gente tem alguns exemplos, né, mais latentes, né, bem como na igreja dos apóstolos, né, dessa forma instruída até os nossos dias de hoje. Atos 20 e 28, vamos ler. É interessante que o livro de Atos deixa bem claro a forma de que Deus, é, que a igreja elegeu presbíteros, é tudo bem. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, o estabelecimento de bispos aqui tem um significado de presbíteros, né? 1 Pedro 5:2. Minha Bíblia sumiu aqui. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Né? Então, as motivações que deve ter um presbítero, as motivações que um governo de presbíteros deve ter, né? Não por constrangimento. Ó. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância. Né? Só isso daqui derruba um monte de governo que tem por aí estabelecido, mas de boa vontade. Né? Orientação de Deus para com a vida dos presbíteros. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta para que pudesse para que pusessem em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te escrevi. Né? Então, Paulo, quando escreve a Tito, né, reconhece o trabalho presbiterial, vamos chamar assim, né, o trabalho dos presbíteros na atuação da igreja. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher só. Né? Aqui refuta a questão do sacerdote não casar, lá da Igreja Católica que a gente leu antes. Né? Esposo de uma mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará do rebanho de Deus? Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, aqui as orientações de Paulo a Timóteo sobre a classificação dos presbíteros, inclusive na administração. Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? Queremos que Deus tenha uma grande missão para a sua igreja, ir ao mundo, fazer discípulos para Jesus e ensiná-los a seguir o Senhor, como está em Mateus 28, 18 ao 20. Né? Contudo, precisamos destacar que Jesus espera a participação de todos nessa obra e não apenas dos líderes. Né? Isso é interessante. Né? Deus não comissionou apenas uma classe de homens. Né? Por mais que a gente tenha um sistema de governo presbiteriano, a gente tem a eleição de presbíteros para a administração, mas também para o encorajamento dos crentes, né? De todos nós,
para a boa obra e capacitação dos crentes também para a boa obra. Então, é isso que o presbítero também deve se dedicar ao ensino, se dedicar também à capacitação dos crentes para que eles possam executar o ID, para que eles possam executar também a função de edificação do povo de Deus. Então, existe é, existe algo para todos nós executarmos, né, dentro dessa multigraça de Deus, multiforme graça de Deus, através dos dons que Ele nos deu. A gente fica às vezes muito bitolado achando que, poxa, na igreja eu tenho que fazer algo. Na igreja você pode fazer algo, mas é importante que você seja cristão onde você está estabelecido, que você possa servir as pessoas dentro e fora da igreja também, né? Então, Jesus espera a nossa participação nessa obra. E a obra de Deus ela não está presa lá no Buda, nas quatro paredes da igreja, naqueles bancos de madeira. Não, a obra de Deus é quando nós caminhamos. Enquanto caminhamos, enquanto nós nos relacionamos, enquanto nós comemos, enquanto nós visitamos amigos, enquanto recebemos amigos, nós também estamos executando a obra de Deus. Nós também estamos fazendo a obra de Deus. Conclusão, Jesus disse, Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós somos, a igreja é o testemunho vivo, nós somos o testemunho vivo. Homens fraudulentos e a influência do mundo pagão desviaram a igreja e desviam ainda até hoje, né? Tentam desviar dos ensinos de Jesus. Mas sempre existiram, e aqui a gente pode colocar também no futuro, isso aqui sempre existirão, servos fiéis que não se conformavam e que não se conformarão, né, com os erros e que clamam, né, que clamavam por uma reforma. Né? Hoje a gente vê as pessoas incomodadas com o que vê na internet, incomodadas com o que vê no YouTube, incomodadas depois que começaram a encher de câmeras as igrejas, virão uma fábrica de cortes e também uma fábrica de memes, infelizmente, né? Mas com a graça de Deus, homens fiéis a Cristo, fiéis às Escrituras, que se debruçam de fato às Escrituras, que buscam a revelação de Deus nas Escrituras e não no Espiritismo, e não na revelação dos seus próprios corações, não na sua própria cabeça ou na sua manipulação, e trazem essa verdade à tona e nos influenciam até hoje. Por isso é importante nós ensinarmos mesmo, buscarmos aprender e ensinarmos qual é o caminho correto de acordo com a palavra de Deus. Né? Então, Lutero começou, outros deram prosseguimento, e dão prosseguimento e darão prosseguimento. Nós ainda estamos em reforma. A igreja está sendo reformada. Precisamos nos reformar a nossa fé todos os dias. Né? E assim surgiu a igreja evangélica. Cada igreja cristã é uma face da igreja invisível de Cristo. Né? Fizemos parte desse corpo que a gente não vê, mas eu gosto de parar para pensar assim, né? Que coisa na vida faria com que eu não nasci em Rio do Sul, não sei quantos nasceram aqui em Rio do Sul, mas às vezes eu falo com o pastor assim, pô, pastor, você é mineiro lá de Formiga, lá de não sei aonde, mas o que faria a gente cruzar os nossos caminhos se não fosse o Evangelho? Né? Então, o Evangelho tem esse poder invisível que a gente não vê, a gente se cruza com pessoas, né? Como eu ia conhecer você se não fosse por conta do Evangelho? Né? Talvez se a gente conhecesse no trânsito, a gente ia brigar. É uma brincadeira, né? Mas talvez a gente, né, a experiência que nós estamos tendo juntos é através da igreja, é porque fizemos parte de um corpo. Nós somos parte de um corpo e nós nos identificamos com esse corpo. E nós nos relacionamos através desse corpo e nós temos comunhão através desse corpo. Né? E isso é maravilhoso. Isso é eu gosto de pensar muito nisso. Poxa, como é que eu cruzaria a vida dessa pessoa se não fosse o evangelho, se não tivesse recebido a Jesus. Se essa pessoa não tivesse recebido Jesus, como é que a gente ia se conhecer? Eu conheci minha esposa na igreja também. Poxa, que possibilidade teria na terra de ter a esposa que eu tenho se não fosse o evangelho, né? Cristo faz tudo na nossa vida, né? Forma a nossa família, forma os nossos relacionamentos, né? Nos dá todas as condições de viver essa igreja invisível, né? E a oportunidade de nós nos reunirmos e demonstrarmos o amor de Deus, né, através da igreja visível, testemunharmos a Cristo através da igreja visível. E para terminarmos, né, uma igreja local é uma organização eclesiástica e como organização necessita de normas e regras para conduzir. Né? Então a igreja presbiteriana tem suas normas, tem seus estatutos. É legal, eu uso uma dica para vocês, uso muito o ChatGPT.
E pergunto para ele, que isso é legal. A igreja presbiteriana tem todo o manual, tem decisões que foram tomadas desde o passado e usaram muito essa questão da imprensa para imprimir documentos, gerar documentos, e tudo isso está disponível e público na internet. Antes a gente usava o Google para caçar essas coisas, mas eu vou lá para o GPT e pergunto lá, como é que a igreja presbiteriana decidiu sobre tal coisa, tarará. E ele traz, eu disse, mas isso está onde? Está em qual artigo? Tal, né? É muito interessante, assim como e como é bom a gente poder estar numa igreja que tem tudo público, que a gente não precisa, a gente não precisa, não é uma decisão de alguém que tem a cabeça enviesada por suas emoções, por qualquer outra coisa, não. São homens que se organizaram, pararam, oraram, buscaram a Deus, tomaram decisões, se organizaram nesse formato, né? É bem, é bem interessante e é uma dádiva a gente poder ter acesso a tudo isso de forma transparente e pública, né? A igreja é mais do que uma organização, né? Ela é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. Então aqui é o que o ChatGPT não faz, né? Que é o que nos une nas nossas emoções. Então Jesus é o cabeça do corpo da igreja, por isso cada membro desse corpo deve viver em obediência ao Senhor, né? E é isso que nos une, né? Nós buscamos obedecer a Deus e nessa busca de obediência nós nos encontramos, né? Seja para adorá-lo, seja para aprender mais, seja para nós ter comunhão, para estarmos juntos. Tudo bem, meus irmãos? Me cedi, quase passei de 1 hora, mas aqui estamos. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Tudo tranquilo? Falei. Legal. Obrigado por permanecerem até aqui. Convido vocês a estarem na escola bíblica amanhã às 9 da manhã, 4 graus, anunciado pelo Coutinho, friozão. E quem não pode, obviamente, né, a gente vai disponibilizar online, mas convido vocês a estarem no culto também. Se não vier passar frio de manhã, venha passar frio à noite com a gente. Vai ser uma benção, tá? Para a gente poder se reunir e adorar o Senhor. Amém, queridos. Vamos orar então, agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Deus, pela história da igreja, Senhor. Obrigado, Pai, por prover, Senhor, sobre a igreja, a gente poder ler Mateus 16, 18 e ver a tua fidelidade se cumprindo. Sobre a igreja que sofreu tanto, Pai, tantos ataques, tantas mortes, tanto sangue derramado, tantas vidas, Pai, foram ceifadas, mas o Senhor sempre testemunhando que a igreja prevalece e a igreja prevalecerá. Nós ajuda-nos, Senhor, a não temer, Deus, não temer quando inimigos se levantarem, não temerem quando o Estado se levantar, não temer quando tentativas de todos os lados vierem contra nós, Deus. Nós podemos confiar no Senhor, como esses homens que nós lemos aqui confiaram, deram suas vidas, derramaram seu sangue. Ajuda-nos, Senhor, a andar nesse entendimento, nessa clareza, Pai, espiritual, a andar nessa fé. Ajuda-nos, Senhor, a testemunhar a Ti, Senhor, sermos testemunhas vivas de que a Tua igreja testemunha o Senhor, é uma testemunha viva do Senhor. Obrigado por cada um aqui, Senhor, os abençoa o retorno também do pastor, dos presbíteros da reunião de Blumenau, os guarda, Deus, livra de todo mal. Entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Nós oramos assim, confiando, crendo no sangue de Jesus que nos cobre, que nos limpa, que nos liberta, que nos deu a vida eterna. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Boa noite a todos. Aproveitem, curtam suas famílias. Deus abençoe e até amanhã. Abraço. Valeu, falou, gente. Abraço.